Olá, bom dia. Câmera aqui. Bom dia a todo mundo. Bom, já esperamos um pouquinho aí para começar. Temos algumas pessoas na sala. Primeiro, me apresentar. Eu sou o Thiago Saldanha, sou CTO da Sinqia, responsável pela área de desenvolvimento de produto, de software, e com a missão aí de inovar também dentro da empresa dos produtos. Hoje eu vim trazer um tema sobre Open Finance, para a gente trazer aqui algumas coisas que estão acontecendo no mundo, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, posicionamento. Vamos trazer alguns cases também que estão acontecendo na Europa, no Canadá, mais voltados para a Previdência, para fundo de pensão. Espero compartilhar um pouco aí com vocês. Vou abrir para perguntas no chat. Por favor, qualquer dúvida que tiverem, qualquer assunto, digitem no chat, que tem aqui no lado esquerdo, um quadradinho. E no final eu abro aí para perguntas e também, se tiver um tempo para responder, a gente responde agora, ou senão a gente entra em contato depois, ou eu, ou a Sara que está aqui, o Vitor que está aqui também, que vão poder auxiliar a gente aí nas respostas. Então é isso. Vamos lá, gente. Eu vou tirar minha câmera aqui para ficar melhor a tela. Bom, o tema é o ecossistema de Open Finance no mercado financeiro, né? Eu acho que o tema Open Finance, Open Banking, Open qualquer coisa, é um tema está bem quente hoje no Brasil e no mundo. Nós vemos vários mercados no mundo inteiro se movimentando, se estruturando para que isso aconteça. Eu acho que é um assunto que a maioria das pessoas já conhece o que é o Open Bank. Eu não quero aprofundar aqui sobre o que é o Open Bank, porque eu acho que isso já é um tema conhecido. Eu vou dar uma breve explicação para quem não conhece, e aí eu já entro direto nos temas mais relevantes. O Open Bank, ele traz uma iniciativa do Banco Central, é uma iniciativa de inovação, uma iniciativa que o Banco Central tem, além do Open Bank, outras iniciativas promovendo aumento de competitividade no mercado financeiro, aumento de acessibilidade para quem não é bancarizado, a conseguir se tornar bancarizado no Brasil. É uma iniciativa visando inovação, visando a gente evoluir nosso sistema financeiro. E, principalmente, o Open Bank, ele dá direito, ou ele dá permissão ao dono dos dados serem os clientes, e não as instituições financeiras. Isso possibilita que o cliente possa escolher como ele quer se tratar do dado e também usar esses dados para benefícios em outras instituições ou na própria instituição. Então, o Open Bank dá acesso aos dados que o cliente ele é o dono do dado, né? Então, o Open Finance, ele é uma expansão do Open Banking, né? O Open Banking, ele começou lá na Ásia, em Singapura, na China, depois foi para a Europa, e na Europa foi criado o PSD2, depois expandiu para a América, no Canadá, nos Estados Unidos. Hoje já é um tema bem forte no mundo inteiro. E no Brasil, a gente já vem falando já desde 2018 sobre Open Banking. Alguns bancos já haviam aberto os dados antes mesmo de uma regulamentação. E hoje o Banco Central vem trabalhando para regulamentar essa frente, tá? Então, o Open Bank, ou a era do Open, ele começa com o Open Bank falando sobre padronização e regulamentação, onde o Banco Central direciona esses esforços, direciona essa regulamentação, dá direito aos dados para o usuário, né? O usuário, ele é o dono do dado. O consentimento e segurança, então o Open Banking, ele garante que a forma de uso desses dados, ele é uma forma segura, e ele permite também que o consentimento de quem vai ter acesso a isso, somente instituições que fazem parte aí de acesso ao Open Banking poderão usar esses dados. Então, não é que o usuário vai ter dados históricos dele e ele vai poder passar para um amigo. Não, ele só pode passar esses dados para uma instituição aprovada para entrar nessa regulamentação do Open Banking. E ele permite também transformações de modelos, né?
Depois do Open Banking, a gente acabou avançando para o Open Finance no Brasil. O nosso entendimento, o Banco Central, instituições, foi que abrir esse modelo somente para instituições bancárias iria limitar o avanço de inovação no Brasil. Então, a gente abriu e transformou o Open Banking em Open Finance no Brasil. Isso expande para outros mercados financeiros. E um deles é a Previdência. Hoje, a Previdência aberta, a entidade aberta, ela é das entidades que está no meio do Open Finance, além de entidades de seguro, de câmbio, de empréstimo, fundos, investimentos. Então, a ideia é que todas essas instituições que são reguladas ou pelo Banco Central ou por uma outra instituição que está dentro desse órgão, ele vai fazer parte dessa regulamentação do Open Bank. O que ele permite também? O aumento de concorrência, né? O aumento de competitividade no mercado. O foco é o cliente, né? Então, aqui no começo eu coloquei ali na apresentação que é um pouco sobre a era da experiência, né? Então, hoje muito se fala não só no mercado financeiro, mas em mercados de e-commerce e outros mercados digitais, que a experiência é o que está ganhando o mercado, né? A experiência está ganhando a concorrência. Quanto melhor o cliente estiver no centro, melhor a experiência para o cliente, e ele vai optar por essa instituição, em vez da instituição que talvez seja ou a mais legal, ou a mais bonita, enfim, ele vai sempre focar na experiência do cliente. E novos modelos disruptivos. Existem possibilidades de modelos de negócio, mas também modelos de negócio disruptivos, né? Aquele modelo que não era pensado antes, não era possível antes, e com o Open Finance, com o Open Bank, você acaba criando esses modelos novos, monetizar formas diferentes aqui nas instituições. E o Open Data, ele traz a possibilidade de aumento de eficiência. O que é o Open Data, né? O Open Data é um termo que a gente usa quando a gente fala de Open Bank e Open Finance, a gente está falando que a informação, o data, na verdade, ele é o centro aqui, né? Então, isso vai trazer um aumento de eficiência para as instituições também, porque além de ela poder consumir a informação de outras instituições, ela consegue trazer esse benefício para o seu cliente, né? Redução de custos, você, com automação, integração e fazendo uso desse contexto open, você consegue entregar uma redução de custo para a instituição e você consegue focar no seu negócio, né? Focar na entrega do que é o seu business, do que você monetiza seu business, né? Então, o Open Finance, ele não é só mais uma regulamentação, não é só mais uma parte de regulação do mercado, não é só mais uma lei que a gente tem que adotar. Ele é uma lei para algumas instituições, algumas obrigatórias, algumas instituições S1, S2 serão obrigatórias quando a gente fala de banco. Na parte de previdência, na parte de outras instituições, não está muito claro ainda no Banco Central quais serão obrigatórias. A gente sabe que as instituições abertas terão um impacto em previdência, mas ela não é só mais uma regulamentação, né? O Open Finance é uma oportunidade. Então, ela traz uma oportunidade para criar novos modelos de negócio, como eu já comentei. Ele abre essa possibilidade de você integrar com novos modelos, de você possibilitar entregar uma inovação para o seu cliente e monetizar isso. Produtos e serviços centralizados no cliente, igualmente, né? Toda aquela parte de vamos entregar a melhor experiência para o cliente, maior confiança do cliente. Então, o cliente, ele é dono do dado, ele começa a ter mais confiança sobre como aquele dado vai ser utilizado. Então, a gente tem várias frentes do Banco Central trazendo esse quesito de segurança. O LGPD, por exemplo, é uma das frentes que já foi aprovada, já foi regulamentada, e as instituições já estão se adequando a isso, já com datas para essas adequações. E o Open Bank é mais uma frente que vai dar mais segurança para o cliente e para a instituição. Utilização efetiva de dados, então a gente sai da ideia de, não, vou criar meu Big Data e vou começar a ser mais eficaz. Na verdade, agora você tem realmente as ferramentas, você tem acesso, você tem a possibilidade de utilizar os dados para alavancar o seu negócio. Não só o dado do cliente, mas o dado das outras instituições, fazer comparativos, aquisições, fazer movimentações comparando dados, então você acaba sendo mais efetivo utilizando dados, né? Transformação digital, isso acelera muito, porque o Open não é uma questão só de abrir, o como esses dados serão abertos, né? Então, a gente está falando de APIs,
eu acho que o buzzword forte dentro de Open Finance é a API, que na verdade ele é um contexto técnico de como essa transação vai ser efetivada, né? Como que você vai trocar informações. E nada mais é através de APIs. É um contexto técnico, um contexto moderno, uma troca de informação segura, e você possibilita aí integrações, e isso vai ajudar bastante as instituições. Otimizar processos, quando você traz informações, quando você traz esses dados, você consegue olhar para a sua cozinha e ver realmente o que você consegue otimizar. Tira o processo manual, tira o processo burocrático e tenta otimizar com automações, utilizando dados. Melhora a concorrência e relacionamento das parcerias. Quando a gente fala em foco no negócio, foco no cliente, a gente traz a possibilidade de você criar integrações com parceiros ou com concorrentes, e cada um vai focar no seu negócio e você vai aumentar o seu ecossistema, sua distribuição, sua capilaridade. Então, isso traz uma possibilidade bem grande também com o Open Bank. Preparar instituições para o futuro. Eu acho que esse é a grande iniciativa, né? Então, é um passo de cada vez para no futuro nós termos uma referência no mundo inteiro como inovação, como regulamentação também inovadora. Então, acho que é uma preparação bem interessante para o mercado inteiro brasileiro. Então, por que a gente tem certeza que tudo isso vai acontecer? Porque na Europa já está acontecendo, na Europa já aconteceu, na verdade, né? Então, eu trouxe aqui uma evolução de como foi esse acontecimento. Por que o Open Bank é tão importante na Europa e outros países? A gente sabe que, e aqui eu vou focar bastante em banco, né? Porque na Europa o Open é Bank, não é um Finance completo, agora que eles estão indo mais para o Finance, mas ele começou como Banking. Então, é importante a jornada evolutiva de tudo o sistema financeiro em direção ao Open Bank, ela foi impulsionada pela digitalização, né, dos serviços financeiros. E como que começou antes, os bancos tinham um contexto de banco integrado, né? O banco, ele tinha um controle, né? O banco era o dono dos dados, de toda a cadeia de valor, ele era o dono. E a tecnologia, ela era fundamental para aquilo, mas ela não era um diferencial. Se utilizava a tecnologia como meio ali para isso acontecer, e o banco que tinha o controle. Em certo momento, o banco começou a ser desagregado. Ele começou a separar os serviços financeiros. E aí foi com a entrada das fintechs. O que aconteceu? Os bancos que entregam vários serviços financeiros começaram a ter pequenos concorrentes, né? Você tem lá o urso grande sendo picado por pequenas abelhinhas. O urso começa a ficar incomodado, né? E essas abelhinhas essas fintechs começaram a entregar serviços correlacionados aos bancos, né, financeiros, e o banco começou a ser desagregado. Então, várias tecnologias emergentes começaram a surgir e foram habilitadas pelas instituições financeiras dos países, né, Reino Unido, da Europa inteira. E começou a ter a agregação de dados dos clientes fora dos bancos. Então, aqueles dados, aqueles dados que era necessário para, por exemplo, dar um crédito, por exemplo, conseguir a aprovação de um Neurocustomer, começaram a ser utilizadas tecnologias que não eram referentes somente ao que estava no banco. Então, começou a ter muito processo de integração sobre como que a pessoa navega na internet, o que a pessoa compra, o que a pessoa usa, se a pessoa tem dívida em outras instituições ou não. Então, isso começou a ser feito uso dentro desse ecossistema de bancos, olhando somente para bancos. E aí veio uma regulamentação, né? Toda vez que você tem algo disruptivo no mercado, primeiro vem a inovação, algo é disruptivo, e você sente a necessidade de regulamentar aquilo, né? Então, as fintechs começaram a ganhar espaço, a parte de dados começou a ser usada de uma forma uma forma errada, né? Uma forma que não podia ser feito, e aí vieram as regulamentações. A primeira regulamentação que chegou, teve a do LGPD também, dentro desse contexto, no Reino Unido, que é a GDPR, e depois também teve a PSD2, que é uma regulamentação justamente para entregar serviços financeiros, né? Como já tinha a parte da LGPD, já tinham tratado algum dado, aí regulamentaram a parte de como seria a abertura desses dados. Então, com o PSD2, na Europa, que é o que está acontecendo no Brasil atualmente, teve o acesso obrigatório, o usuário tinha o acesso obrigatório àqueles dados, né? O usuário era dono dos dados dele dentro de uma instituição. E aí veio a necessidade de consentimento de uso. Então, o usuário tem que consentir que alguma instituição vai poder usar os dados dele. Que dados são esses?
histórico de transações, saldo em conta, produtos adquiridos, saldo nesses produtos, por exemplo, investimento, fundos, quais são os produtos. Então, todo esse histórico, ele é de muito valor, não só para a instituição, mas para todo o mercado que quer, de algum jeito, entregar um serviço diferenciado para esse cliente. Com o PSD2 também teve um impulso regulatório, né? A gente começou a impulsionar essa parte de regulamentação e padronização de APIs, para atender a uma conformidade. Então, não adianta nada a gente ter uma regulamentação e cada um fazer de um jeito essa distribuição, essa parte de segurança. Então, a Europa criou uma lei para padronizar isso e garantir que a comunicação dentro do sistema financeiro seja uma comunicação igual para todos. E é o primeiro passo para as APIs, novas formas aí de concorrência. O primeiro caminho para abrir uma API. Feito isso, começou a era do Open Banking, né? Até coloquei entre parênteses Open API Banking, né? Porque a gente está falando de APIs da forma técnica aqui. Então, o Open Banking, ele trouxe novas APIs, né, conforme com o PSD2. Então, aqueles bancos que já eram abertos se regulamentaram, aqueles que não eram abertos correram contra o tempo para se regulamentar e abrir os dados. Trouxe possibilidades de novas formas de negócio, né? Possibilidades de integração e colaboração. Acho que isso é uma das coisas que fizeram muita diferença no Open Bank e para os bancos na Europa. Então, clientes, provedores terceirizados começaram a interagir e colaborar com esse ecossistema na criação de novos produtos, né? E a propriedade do dado do cliente, o gerenciamento de consentimento, impulsionaram a escolha, a transparência e controle do cliente. Impulsionaram a escolha, transparência e controle. Isso é muito importante, né? O cliente, ele é dono daquilo, ele sabe como aquilo funciona. Então, o cliente, ele vai permitir que outras instituições, né? Isso estou repetindo bastante porque é bem importante. E aí, com o Open Banking, vieram novos modelos, né? Marketplace Banking, né? Que é reconstruir a forma como um banco é montado, ou como uma instituição financeira é montada. E nessa reconstrução, você foca no negócio. Se o seu negócio, se o seu business, sua monetização é vender crédito, você vai focar em vender crédito. Se você necessita de um sistema de onboarding de cliente, de digitalização de dados, de análise de crédito, então esses serviços começaram a ser uns serviços acoplados e não core do negócio, e os bancos começaram a focar realmente em entregar a melhor experiência para o negócio dele. E a emergência aí de novos mercados financeiros operados aí por outras instituições não bancos, né, que são as fintechs mais regulamentadas. Bom, essa semana tá tendo um congresso aí. Só vou pedir para colocarem no mudo, por favor, que tá passando um som. Aí, então, como que forma o ecossistema, né? Tá, tudo bem. O ecossistema, ele é criado quando você junta os provedores de serviços financeiros tradicionais, junto com instituições novas, fintechs, ou iniciativas internas desses provedores, e eles geram a inovação ao ecossistema. Isso tudo com foco no cliente, modelo de negócio, uso de dados, escalabilidade, você chega no ecossistema, né? Esse ecossistema a gente pode fazer hoje, olhando para o Brasil, olhando para a Open Finance. Então, você tem um ecossistema de instituições financeiras, de câmbio, de varejo, de investimento, marketplaces, fundos, seguros, empréstimos. Aqui é um ecossistema financeiro, né? Quando você junta com fintechs, seja de gestão, pagamento, remessa, negócio, dívidas, você tem um ecossistema aqui de inovação. Adicionando isso, as grandes big techs que querem entrar no mercado financeiro, que entendem isso como um mercado muito oportuno, então eles veem uma oportunidade grande, junto com tecnologias emergentes, tecnologias novas, machine learning, blockchain, acesso de qualquer lugar, inteligência artificial, e as redes sociais, que hoje é o grande ecossistema que faz acontecer realmente as movimentações de grandes instituições, você acaba criando um conjunto, uma integração, e isso gera um ecossistema que provê essa inovação, um ecossistema que provê novos serviços, que provê toda a parte disruptiva mesmo, né? E aí, qual que é o desafio, né, para o futuro? Que é a era das Previtex, né? Como que a gente agora aterriza tudo isso, como que a gente cria novos modelos, como que a gente faz acontecer realmente o Open Banking ser um diferencial para as empresas. Eu trouxe alguns cases que eu acho que é interessante a gente analisar. Na Europa, por exemplo, esse case aqui é um case de UK, um case lá
do Reino Unido, o que ele é, o PensionBee? Ele é uma empresa que já usa a integração a seu favor, então ele já consegue conectar com várias empresas de pensão no Reino Unido. Ele consegue trazer os dados e com alguns cliques você consegue movimentar uma previdência e fazer comparativos também de planos, né? Então, ele focou muito na experiência de como que você cuida do seu futuro, da sua aposentadoria, né? Todos eles aqui, eles falam muito sobre isso, né? Como que você vai controlar a sua aposentadoria, e eu vou te dar a melhor ferramenta, né? É uma ferramenta que compara previdências, é uma ferramenta que migra de uma forma muito fácil e que você consegue contratar de uma forma muito fácil. 100% online, 100% sem burocracia. Então, ele entregou uma experiência de um serviço muito tradicional no Reino Unido, uma experiência diferente, né? Essa outra é uma empresa também do Reino Unido, é uma concorrente daquela anterior, que traz uma visão muito mais gerencial. Então, você consegue montar o seu portfólio de investimento, montar a sua previdência, compor produtos distintos numa previdência, numa pensão sua. Então, o seu plano de futuro é se aposentar com X anos, ele consegue compor várias previdências ou várias pensões para você conseguir montar isso, compor esse seu plano e ter esse resgate no futuro. E também já integrado, ele também já integra, usa muitas APIs para isso acontecer. Isso é bem legal também. Moneyfarm, esse cara, ele nasceu na Itália, nasceu pequeno também e expandiu muito rápido. Hoje já está em quase todos os países da União Europeia. E a sede dele já está em Londres também. Então, Londres ali, Reino Unido, é um centro realmente de inovação quando a gente fala de Open Banking na Europa inteira. Então, ele trouxe também muito da experiência. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma calculadora que não tem nada a ver com o Open Banking, com o Open Finance, mas ele traz um serviço, ele agrega um serviço para o usuário dele, agrega uma experiência diferenciada para o usuário dele, traz todo esse quesito de integrar investimentos, pensões, e poder entregar o melhor futuro para o seu sócio, para o seu cliente. Esse outro caso é um caso do Canadá, um dos primeiros casos do Canadá de integração, de abertura de Open Banking. Ele traz um consolidador, então ele conecta todos os aplicativos de contas dentro de um único app, e ele, depois de uma atualização, ele consegue fazer toda a parte de gestão das informações financeiras dele num lugar só. Ele consegue entregar o melhor crédito também, o melhor score de crédito para ele, analisando qual é o histórico financeiro dele nessas instituições, se ele é um cara que mantém a conta negativa ou não, se o cara é um devedor ou não. Ele consegue indicar os melhores investimentos. Então, ele é um cara que usou as informações abertas de uma forma inteligente para conseguir entregar uma experiência diferenciada para o cliente dele e melhorar a sua rentabilidade dos seus produtos ou suas comissões, enfim. Aqui no Brasil, hoje teve uma notícia bem interessante, nem coloquei aqui no slide porque acabou de sair. Existia uma briga entre, vocês devem conhecer, um software chamado Guia Bolso, né? Esse software Guia Bolso, ele é um software que agrega informações de vários bancos e faz uma gestão da sua vida financeira nesses bancos, né? Então, ele fala lá quanto você está gastando, se você está gastando muito, muito pouco, se você está gastando muito em restaurante, enfim, ele vai te dando dicas financeiras para você ter uma vida financeira melhor, né? E tinha uma briga com o Bradesco desde 2017, onde o Bradesco não queria que ele tivesse esses dados, tivesse acesso às informações. Ele achava que era algo que não valia, uma competição injusta, compara com os mercados, isso antes de ter o Open Bank. E hoje o CAD acabou de anunciar que entrou num acordo com o Bradesco, ele vai remover essa ação do Guia Bolso. O Guia Bolso acaba sendo o nosso primeiro produto de integrações entre contas, entre sistemas financeiros, para entregar um serviço diferenciado para os clientes, né? Então, você que tem uma conta, por exemplo, no Bradesco, no Itaú, você pode juntar essas duas contas dentro do Guia Bolso, ele vai consolidar isso e te fazer um coach financeiro, vai te fazer uma gestão das suas finanças de uma forma bem interessante. Bom, tendo em vista isso, eu queria falar um pouco da Sinqia, né?
A Cinca é uma empresa de mais de 20 anos, é uma empresa de 23, 24 anos, mais de 1.400 colaboradores, mais de 101 mil acionistas na Bolsa, uma empresa de capital aberto, né? 340 clientes. É uma empresa que atua em vários segmentos, bancos, fundos, previdência, consórcio, previdência sendo um dos principais dentro da Cinca, e que entrega soluções para os seus clientes de previdência, né? Então, hoje, a gente está mais de 100 clientes de previdência, entregando uma solução de back-office, uma solução de gestão, também temos soluções de front, de chatbot, então a gente entrega uma solução sempre pensando em inovação. Assim que ela teve uma estratégia de aquisições bem grande nesse longo dos anos, a gente adquiriu várias empresas, alguns desses softwares ainda operam em nossos clientes. Nós temos, então, softwares que estão operando com legado, mas também já temos softwares novos, já estamos investindo bastante em novos softwares, em novas tecnologias. Temos uma área de P&D bem forte para investir nisso e evoluir os produtos para entregar a melhor solução para os seus clientes. Os produtos de previdência da Sinqia, eu trouxe aqui um resumo mais ou menos, né? Faz a parte de investimento, a parte de gestão de previdência, regulatório. Então, é um portfólio bem completo. Além disso, também temos um braço de inovação na Sinqia, que é o Torque. O Torque ele é especializado em uma consultoria de inovação. Então, ele ajuda nossos clientes a se posicionarem e a encontrarem as suas melhores soluções, o melhor caminho para o direcionamento de inovação. E falando aqui de Open Bank, Open Finance, nós temos uma área específica dentro do Torque que está auxiliando alguns clientes em como construir essa estratégia, verificar se realmente faz sentido ou não uma entidade ou uma instituição abrir seus dados, e se for abrir os dados, como vai fazer isso, né? Vai ter a parte técnica envolvida, vai ter a parte regulatória, a parte de organizacional também, que tem bastante coisa, governança. Então, o Torque ele auxilia isso, além da gente, na parte de produto, entregar a melhor solução pronta para isso. Bom, era isso que eu ia falar, gente. Queria agradecer novamente. Vou abrir para perguntas.